Cristiane Moratelli, né? Professora Tânia. Quinquagésima quinta sessão ordinária da 19ª legislatura. Solicito ao vereador Adriano Testa, primeiro secretário, que faça a verificação da presença dos senhores vereadores. Meu boa noite a todos, senhor presidente, nobres colegas, demais presentes, pessoal da Escola Cristiane Moratelli, em nome da professora Tânia, meu boa noite a todos, viu? E demais presentes, pessoal dos internautas também, boa noite. Vereadores presentes: Adriano Testa, Alexandre Batista de Oliveira, Álvaro José Valgirioli, Cássia Bispo de Almeida, Claudecir Pascoal, Cristian Leandro Guimarães, Edinaldo Barbosa Pereira, José Jairo Mesquiato, Luiz Aparecido Fregolente, Marcos Rogério Moraes, Patrícia de Oliveira Barreto, Poliana Caroline Quirino, Rodrigo Giraldelli Maldonado. Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Primeiramente, submeto ao plenário da necessidade ou não da leitura da ata da sessão ordinária realizada em 23 de março de 2026. Os favoráveis à não leitura e aprovação da ata da sessão anterior permaneçam sentados, os contrários que não se levantar. Aprovada a não leitura da ata por unanimidade dos senhores vereadores, a ata fica à disposição na Secretaria da Casa. Passaremos para a matéria do expediente, constando do seguinte. Projeto de Lei número 06/2026-L. Acrescenta dispositivos à Lei 3.300, de 3 de abril de 2019, para ampliar a transparência, atualização e acessibilidade das listas de espera na saúde pública municipal. Artigo 1º. Fica acrescido o seguinte: no parágrafo 3º do artigo 1º da Lei nº 3.300/2019, com a seguinte redação. Parágrafo 3º. As listagens deverão ser atualizadas no mínimo uma vez por semana, com indicação da data da última atualização visível ao público. Artigo 2º. Fica acrescido o inciso 5º do artigo 2º da Lei 3.300/2019, com a seguinte redação. 5º. A posição atual do paciente na fila de espera. Artigo 3º. Fica acrescido o inciso 6º do artigo 2º da Lei 3.300/2019, com a seguinte redação. 6º. A justificativa, de forma resumida, para eventuais alterações na ordem da fila, especialmente nos casos de prioridade por gravidade. Artigo 4º. Fica acrescido do artigo 3º-A, com a seguinte redação. Artigo 3º-A. As informações deverão ser disponibilizadas em formato de fácil acesso e compreensão, inclusive em versão simplificada para a consulta por dispositivos móveis. Parágrafo único. O Poder Executivo deverá disponibilizar canal de consulta individual
permitindo ao paciente acompanhar sua situação na fila por meio de um número do Cartão Nacional de Saúde, o CNS. Artigo 5º. Fica acrescido do artigo 4º-B com a seguinte redação. Artigo 3º-B. A Secretaria Municipal de Saúde deverá disponibilizar canal para denúncias e questionamentos para a ordem das filas e possíveis irregularidades, garantindo resposta ao cidadão no prazo máximo de 15 dias. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. As vereadoras Poliana Carolina Quirino e Patrícia de Oliveira Barreto. Em discussão, com objeto de deliberação, projeto de lei número 06/2026L, de autoria das vereadoras Poliana Carolina Quirino, Patrícia de Oliveira Barreto. Com a palavra, a autora, a vereadora Patrícia de Oliveira Barreto. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanha, internautas que nos assistem, um projeto simples, que não onera os nossos cofres, um pedido de transparência para a nossa população, criar um ícone ali no nosso site da prefeitura, um símbolozinho de saúde, fila de espera para exames, né? Eu acho que vai facilitar muito. A população anda relatando que tem pessoas com 6 meses para exame de ultrassom. Eu vi um comentário numa publicação, salvo engano, da vereadora Poliana. Uma senhora comentou, humildemente assim falando, eu estou esperando um exame de osso, 1 ano e 6 meses. Então, esse projeto é um projeto simples, que vai trazer transparência. Você digita lá, clica no ícone, o coraçãozinho de saúde, que geralmente é fila para exames. Você vai lá, digita, sempre mantendo, né, o sigilo com os dados da pessoa. Você só vai acessar com o número do seu cartão e vai ver a posição que você está. Estou em 13º, 15º. E como atualiza na semana, se não atualizou é porque a fila não está andando. Então, a gente consegue ter um controle e a população ter essa transparência, essa posição, para ver quando que ela vai fazer esse exame, porque muitas pessoas estão esperando um diagnóstico. Patrícia, mas R$100, 150, a pessoa não pode fazer um ultrassom correndo, que é urgente? Para quem ganha o salário mínimo faz diferença. Você tira R$100, 150, que muitas vezes ela tem um dinheirinho contado, né, para passar um mês. E é um projeto só para trazer transparência para a população. É só isso, senhor presidente. Muito obrigada. Continua a discussão, com a palavra o vereador Claudecir Pascoal. Senhor presidente, nobres colegas, os demais presentes, boa noite a todos. Em especial os alunos da Ricieri de Muratelli, a Tânia. Também fui aluno da Ricieri de Muratelli com muito orgulho e não gosto que desrespeite principalmente essa escola, porque às vezes fala esse tema de fazer supletivo, não aprende nada. Eu aprendi muito lá, tanto é que depois de lá eu saí, fiz 2 faculdades, graças a Deus, com muito esforço, né? Então, vocês estão de parabéns ter vindo aqui participar. Sempre são bem-vindos, tá bom? Eu sou favorável ao projeto, com certeza. Transparência sempre é bom. Fiz um projeto desse tipo também, na parte da educação. Hoje funciona muito bem, tem as listas de espera. Tinha um me disse que na época, que era cortado fila, que não era. Ninguém sabia, né? Ninguém tinha como provar, mas a gente ouvia muito. Isso na saúde também, com certeza, vai ser de fato perfeito para acabar com essa conversa também. Passou na frente, não passou na frente? Então, voto favorável. Obrigado. Continua em discussão. O mais velho, pela ordem, Valgerioli. Senhor presidente, nobres colegas, pessoal que nos acompanha pela internet, os alunos e professores que nos estão aqui hoje presenciando, que é um prazer para a gente recebê-los, né? Há muito tempo, nós, vereadores da Casa, sempre trouxemos realmente as pessoas de escola para conhecer como funciona o Poder Legislativo, né? Que é um dos poderes que mais mandam na cidade hoje, né? Que fiscaliza o prefeito e sugere as melhorias da cidade. Depois, o Poder
judiciário fiscaliza os dois poderes. Então é importante vocês sempre virem aqui e acompanhar realmente o trabalho nosso. Eu sou favorável ao projeto, vereadora, ao teu projeto, porque eu acho que a transparência em todos os aspectos do município, né, dos órgãos estaduais, federais e municipais, inclusive agora lançaram um site onde você consegue acompanhar as emendas dos deputados federais e estaduais, quando vem para a cidade, onde foi aplicada, como ela é aplicada, né, o retorno dela, se teve a corrupção ou não teve. Então, tudo isso é importante para melhorar esse país. Porque haja ladrão que tem nesse país roubando aposentado, coitadinho, né, e depois se esquece e guarda tudo. E essa lei não. Essa lei vem melhorar, trazer realmente a realidade. Só que tem um fato esquisito que eu vi outro dia, uma pesquisa feita pela Saúde de Barra Bonita, 60%, 60% a 70% das pessoas que passam por exames não atendem o telefone, a chamada e não vão. Não vão. Não comparece, toma vaga, toma lugar do outro, que podia ser o outro, fica vago, o médico não atende e não há andamento na coisa. Então tem que ser feito o quê? Realmente o controle muito bem feito, em avisar, não só via telefone, mas contrata aí uma pessoa com uma moto e vai na casa, bate lá, ó, tá aqui teu exame amanhã às 10 horas, vai esquecer, ensina que você recebeu. Igual faz o oficial de justiça para intimar. Porque é dinheiro jogado fora, o médico ganha, o remédio está lá, e a pessoa não comparece, tirando a vez do outro. Acontece muito isso, né? O povo é precavido do que acontece. Nós que controlamos a saúde da gente, com o médico paga meu coisa, a gente tem hora que perde o controle. Imagina o cidadão trabalhando, tem uma receita que ele pediu 6 anos atrás, agora que está saindo. Dá dó de ver, isso é um crime, né, contra a população, né? Há muito dinheiro na saúde. Aqui nessa casa, só esse ano aqui, somando as vereadoras, somando os vereadores, mas foi mais de milhões de reais que veio para a saúde, mais de R$ 1 milhão. Hoje eu vou ser com um deputado que deu 200 mil para a saúde, né? Tem mais 350 mil no gancho para estourar daqui uns dias, mais 2 ambulâncias. A vereadora Poliana arrumou um monte de dinheiro, eu vi também publicações dela, né? Então é muito dinheiro para a saúde. Agora, como aproveitar esse dinheiro? A divulgação bem feita, né? A intimação daquele que precisa de ser atendido, né? Eu sou favorável ao projeto, viu, vereador? Eu vou ler depois dele com mais tempo, ele vai ficar nas comissões, eu que presido uma comissão, vou achar se tiver que emendar, fazer algumas edificações dele para melhorar nisso, inclusive no chamamento, eu farei e apresentarei a casa. Está de parabéns e conta com o meu voto. Com a palavra, a vereadora Poliana Caroline Quirino. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, ao público que nos assiste, muito feliz com a presença de vocês. Sejam todos bem-vindos a essa casa, sempre um prazer estar com a casa cheia para acompanhar o nosso trabalho. Bom, eu não poderia deixar de mencionar o vereador Lelo, né, que foi o criador dessa lei, é a lei número 3.300, de 3 de abril de 2019, e que já faz 7 anos que essa lei foi sancionada e que a gente ainda não conseguiu tirar do papel. Assim como muitas coisas em Barra Bonita não saem do papel. Creio que um projeto desse, sendo executado, nós ganharíamos tempo com transparência, com o nosso trabalho, porque todo mundo aqui sabe o quanto é difícil quando as pessoas nos questionam que lugar que está do exame e nós não sabemos como responder. Bom, dando sequência nisso, eu não sei, mas muitas pessoas acham que nós temos acesso ao sistema da saúde, que a gente consegue entrar em qualquer lugar e saber qual é o posicionamento do exame. Mas vai muito além do que eu falei na semana passada aqui. Nós não queremos mais criar essa espécie de clientelismo de pessoas que ficam dependentes de autoridades para poder liberar exame. Essa época já foi, já passou, já acabou. O orçamento da saúde é público. O orçamento de Barra Bonita é público. Exames é do SUS. Assim como eu li na semana passada um médico aqui da cidade dizendo que mesmo que se você precisou passar por uma consulta, precisou pagar um médico, se alguém te barrar dizendo que você não pode fazer esse exame,
você pode denunciar, porque o SUS é gratuito, é saúde pública de todos nós. E a saúde não é algo que a gente tem que ficar implorando para nenhuma autoridade, porque é um direito, saúde é direito. E quando nós buscamos valor em relação para conseguir exames, para zerar filas, nós não temos acesso de como essa fila está andando e nós ficamos à mercê de saber como é que nós vamos informar a população disso. E a gente está passando por um momento complicado, todos nós sabemos, temos uma demanda reprimida de exames, principalmente de exames de imagens, de pessoas idosas, necessitando de exames, e que facilitaria o trabalho, não só dos vereadores, mas de toda a população, que, de acordo com a Lei Geral da Proteção de Dados, colocaria o seu documento e saberia, dia tal, eu vou poder realizar o meu exame. Então, eu acho que até essas questões de esquecimento, Val, ajudaria, porque muitas vezes o exame está muito longe e a pessoa se esquece ou acaba até perdendo suas consultas por conta disso. É só isso, senhor presidente. Muito obrigada. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação como objeto de deliberação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, como objeto de deliberação, projeto de lei número 06/2026L, que será encaminhado às comissões. Requerimento. Apresento à mesa diretora, ouvido do outro plenário, requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que, em observância aos princípios constitucionais que regem a administração pública, notadamente os da legalidade, publicidade, eficiência e supremacia do interesse público, encaminhe a esta Casa Legislativa as seguintes informações: das atividades atualmente desenvolvidas no cartódromo municipal. 1.1. Quais atividades estão atualmente autorizadas, regulamentadas e efetivamente realizadas no cartódromo municipal? 1.2. Ainda são realizados eventos esportivos no local, tais como corridas de kart, motociclismo ou outras modalidades? Em caso positivo, informar a frequência, os responsáveis pela organização e o histórico recente de eventos promovidos. 1.3. O espaço vem sendo utilizado para outras finalidades que não esportivas? Em caso afirmativo, detalhar quais são as utilizações e os fundamentos administrativos que autorizam tais destinações. 1.4. Existe regulamentação específica disciplinando o uso do cartódromo por terceiros, entidades ou iniciativa privada? Caso positivo, encaminhar cópia do instrumento normativo. Segundo, dos custos de manutenção e gestão financeira. 2.1. Existe custo mensal para a manutenção do cartódromo municipal? Em caso afirmativo, discriminar detalhadamente todas as despesas envolvidas. 2.2. Quais são os valores médios mensais despendidos com o espaço, considerando gastos com a conservação, limpeza, vigilância, energia elétrica e demais encargos operacionais, especialmente nos últimos 12 meses? 2.3. Há contratos administrativos vigentes relacionados à manutenção, operação ou gestão do cartódromo? Se sim, informar objeto, valores, vigência e empresas contratadas. 2.4. O cartódromo gera algum tipo de receita ao município ou a terceiros? Em caso positivo, especificar as fontes de arrecadação, valores e destinação dos recursos. Terceiro, do planejamento estratégico e da destinação futura do espaço. 3.1. A administração municipal possui projetos, estudos técnicos ou planejamento estratégico voltados à revitalização, reestruturação ou modernização do cartódromo municipal? 3.2. Existem estudos ou propostas para a transformação do local para outras finalidades que não mais a realização de provas de kart ou a sua utilização como estacionamento eventual, especialmente considerando sua inserção na orla turística?
3.3. A previsão de investimentos públicos, captação de recursos ou estruturação de parcerias com a iniciativa privada, como concessão ou parcerias público-privadas para melhor aproveitamento do espaço. 3.4. O cartódromo está inserido em algum plano integrado de desenvolvimento urbano, turístico ou esportivo do município? Em caso afirmativo, detalhar diretrizes, metas e cronograma. Para todos os itens acima, requer-se que as respostas sejam acompanhadas de justificativa pormenorizada, bem como a documentação comprobatória pertinente, incluindo relatórios técnicos, planilhas, contratos, processos administrativos e demais elementos aptos ao pleno esclarecimento das questões suscitadas. Justificativa. O presente requerimento insere-se em uma agenda de governança pública orientada à eficiência e à maximização do valor dos ativos municipais, buscando trazer clareza e inteligência sobre a gestão de um equipamento público de relevante potencial estratégico. O cartódromo municipal, que outrora figurava como importante polo de eventos esportivos, especialmente no cenário do kartismo regional, atualmente se encontra envolto em incertezas quanto à sua efetiva utilização e funcionalidade. É recorrente, no contato com a população, a percepção de que o espaço tem sido utilizado predominantemente como estacionamento em eventos pontuais, o que evidencia um possível descompasso entre a sua vocação original e a sua destinação prática. Estamos diante de um equipamento público situado em uma área privilegiada, inserido no epicentro da orla turística do município, um verdadeiro ativo urbano com alto potencial de geração e de valor econômico, esportivo e turístico. No entanto, a ausência de informações claras acerca de sua utilização, manutenção e planejamento futuro levanta questionamentos legítimos quanto à eficiência da sua gestão. Adicionalmente, não há transparência suficiente acerca das condições contratuais do cartódromo, tampouco se o local ainda reúne requisitos técnicos para sediar competições esportivas e que reforça a necessidade de um diagnóstico preciso por parte da administração pública. Sob o prisma do direito administrativo, incumbe ao gestor público o dever de zelar pela adequada conservação e utilização dos bens públicos, garantindo que estes cumpram sua função social de forma eficiente e alinhada ao interesse coletivo. A subutilização ou destinação inadequada de espaços públicos pode representar, em última análise, falha de planejamento de eficiência administrativa. Cumpre destacar ainda que a função fiscalizatória do vereador se consolida como instrumento essencial de controle e aperfeiçoamento da gestão pública, atuando não apenas de forma reativa, mas também propositiva, induzindo melhores práticas e maior transparência. Desta forma, o espaço do presente requerimento é inequívoco, obter informações detalhadas e qualificadas que permitam a esta edilidade compreender o atual cenário do cartódromo municipal, seus custos, sua utilização efetiva e suas perspectivas futuras, promovendo assim transparência, responsabilidade administrativa e alinhamento com os interesses da população. Sala das Sessões, 25 de março de 2026, o vereador Claudecir Pascoal. Em discussão, o requerimento, com a palavra o autor, o vereador Claudecir Pascoal. Senhor presidente, nobres colegas, é uma pena um espaço público com o tamanho que tem o cartódromo, numa área nobre, turística, estar sem uso, pleno abandono. Eu me recordo, uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, que existiam as corridas de karts. Eu acho que não pode mais, teria que ter feito uma mudança na pista, se eu não me engano, para fazer as competições na época, acho que foi por isso que parou. Mas poderia voltar sem precisar ter as competições, não sei, é uma ideia, né? Eu lembro que enchia
aos finais de semana, quando tinha corrida lá embaixo. Nós temos poucos equipamentos turísticos, infelizmente. Temos os barcos, navio para passear. Fora disso, a cidade não tem mais nada. Por isso que esse requerimento é importante, para até ajudar o prefeito a esclarecer aí se não há possibilidade de, se não voltar ao cartódromo, fazer outra obra, outro equipamento público. É uma área que está sem uso, está sendo usado, acho que, em festas, para estacionamento. Ou, se não for usar para nada disso, o Val está sempre falando de montar o estacionamento de ônibus lá no Matadouro, né, Val? Se não for usar para nada, pelo menos poderia ceder para os ônibus ali, os 2 banheiros ali, um refeitório. Enfim, por ser uma área nobre, eu peço que o senhor prefeito responda e olhe com carinho. Tenta fazer algo ali para resgatar, se não for o kart ou outro equipamento turístico. Peço voto favorável. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Val Girioli. Senhor presidente, meus colegas, eu sou totalmente favorável ao requerimento, vereador. Visto que hoje, toda manhã, 5 da manhã, 4h30 da manhã, eu gosto de ir lá, nesse local, que eu levo o meu cachorro idoso, que ele fica à vontade, ele passeia ali, sabe? Ele gosta de espaço, ele está velhinho, anda pouco, ele fica plano para ele poder andar. E lá hoje não virou um kart, lá virou um lugar de guardar tubinho de cocaína, né? Que tem um senhor que limpa lá, e eu mandava ele pegar para mim, pôr na sacolinha, e por semana ele pegava a sacolinha assim de tubinho. Então lá virou realmente um lugar para usar droga, virou, como chama, que se faz sexo ali no motel, que você entra com o pendrive, né, que você entra com o cara e vai lá. Isso virou isso lá, essa é a verdade. Quando se fazem festa em Barra Bonita, já passaram o tempo. Se fecham as avenidas, né? Que você pega a avenida onde começa o palco até onde termina ali no Bar da Ponte, que hoje é uma pizzaria ali, o espaço é bem menor do que no cartódromo. Se você usar o espaço do cartódromo para fazer eventos, liberando a pista total da avenida, sem impedimento de trânsito, né? Seria ótimo. E te falo mais, a Barra Bonita é a única cidade aqui da região toda que se faz festa de graça. Né? Você vê o hospital nosso falindo porque não tem dinheiro. Você vê os lugares que não tem dinheiro. E por aí, para você estacionar caro, custa 40, 50 conto, uma entrada custa 20 reais para ver um artista famoso. Aqui tudo é de graça. Né? Hoje de manhã eu fui lá esperando o kart, a pessoa faz festa lá, aquela baderna do caramba de à noite lá, de sábado e domingo, uma sujeira que parece ter um monte de porco que frequenta a noite lá. Isso é uma vergonha para a instância turística. Eu tive o secretário de Turismo semana passada na Barra, deu vergonha de mostrar isso para ele. Então nós temos que mudar algumas coisas em Barra Bonita. Está na hora de mudar. E a pista de kart dificilmente voltará ao kart. Há sim projetos que podem ser feitos, como tem em Bauru, como tem em Jaú, as Expo que tem em Lençóis Paulista, Facilpa. Fazer os eventos ali, até locar aquilo para outras empresas, vir aqui locar para fazer eventos, cobrar ingresso e dar um retorno ao hospital, à promoção social, à andoria, para todos que casos de caridade, né? Cobrar, precisa ser de graça, R$1, R$2, quilo de alimento, né? E ajudava a cidade, desenvolvia a cidade e mostrava as coisas. Né? Eu estou trazendo encontro de moto em abril, já falei aqui 2, 3 vezes, em maio, vai vir 1.500 motoqueiros da Caixa Federal para Barra Bonita. Né? E pensaram até em fazer o encontro deles tudo ali. 1.500 motos, você imagina de moto que vem para Barra Bonita. Os hotéis não têm mais vaga. Entendeu? Então nós temos que criar algumas alternativas para aquele espaço. Temos espaço debaixo depois do kart, que lá tem que fazer um aterro por causa do assentamento de UTT, né? Que outro espaço grande, que se pode fazer um palco fixo, já com som, com tudo, iluminação, e não gastar para alugar palco, não gastar para alugar som, não gastar para alugar telão, não gastar. Você tem fixo aquilo. Pode ser lugar para eventos, 1.000 empresas no Brasil fazem eventos em outras cidades, já alocado pela prefeitura. A prefeitura aluga aquilo. Ganha, gira dinheiro com isso. E investe onde? No próprio turismo da cidade. Então é um requerimento realmente interessante. Sou favorável, tá, vereador? E vamos criar ideias para isso, né? Ajudar o prefeito nisso também, porque é hoje que ele serve para quê? Vai de manhã lá, como eu falo, vai todo dia de manhã, na hora que eu vou, e vejo se é mentira. É só pino de cocaína. Só para isso serve lá hoje.
Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, o requerimento de autoria do vereador Claudecir Pascoal será encaminhado ao senhor prefeito municipal. Requerimento. Apresentamos à mesa diretora, ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, requerimento ao senhor prefeito Manuel Fabiano Ferreira Filho, extensível ao secretário municipal de saúde, senhor Nilson Antônio Hereno, em que prestam a esta Casa de Leis, de forma circunstanciada e documentalmente instruída, as seguintes informações. De demanda e tempo de espera para exames. Primeiro, qual é a demanda atual, tanto reprimida quanto ativa, relativa aos exames de imagem e diagnóstico no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, com discriminação detalhada por modalidade: ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, raio-x, colonoscopia, endoscopia, dentre outros. Requer-se ainda a apresentação quantitativa individualizada da fila de espera para cada tipo de exame, com indicação do número absoluto de pacientes aguardando, bem como, se possível, a estratificação por tempo de espera, grau de prioridade clínica e unidade de origem da solicitação, acompanhada de relatórios e documentos comprobatórios atualizados. Segundo, qual é a demanda atual reprimida e ativa para exames de imagem e diagnóstico no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, discriminando por tipo ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, raio-x, colonoscopia, endoscopia, entre outros, trazer a quantidade individualizada de cada exame que está na espera. Terceiro, qual o tempo médio de espera para a realização de cada um desses exames, considerando a fila geral e eventuais critérios de prioridade clínica? Quarto, existe sistema informatizado de gestão das filas e regularização de exames? Em caso positivo, quais são os parâmetros utilizados para priorização e controle? 5. Há monitoramento periódico de indicadores de desempenho, tempo de espera, taxa de atendimento, resolutividade. Em caso afirmativo, encaminhar relatórios atualizados. Segundo, da execução, aquisição e suficiência dos exames. Onde são realizados os exames mencionados: rede própria, consórcio intermunicipais, prestadores terceirizados ou rede privada conveniada. Especificar os estabelecimentos e respectivos contratos vigentes. Segundo, quanto exames foram efetivamente adquiridos, contratados pelo município no exercício de 2026 até a presente data, discriminando por modalidade. Terceiro, o quantitativo contratado é suficiente para atender a demanda atual? Caso negativo, quais medidas estão sendo adotadas para a equalização da oferta e da redução da fila de espera? Quarto, encaminhar cópia integral dos processos licitatórios, contratos, ativos e eventuais termos de referência relacionados à contratação de exames, com respectivos valores e quantitativos pactuados. Terceiro, dos gastos e previsão orçamentária. Primeiro, qual foi o montante total despendido pelo município com exames de imagem e diagnóstico no exercício de 2025, detalhado por tipo de exame e fornecedor? Qual a previsão orçamentária e financeira para custeio desses exames no exercício 2026? Há previsão de suplementação orçamentária? Terceiro, os custos são integralmente suportados pelo erário municipal ou a confinanciamento estadual ou federal. Em caso positivo, discriminar as fontes do recurso. Quarto, existe estudo técnico de custo-efetividade e subsidie a contratação e ampliação da oferta desses exames? Encaminhar se houver. Quarto, dos procedimentos de alta complexidade
especialmente exames de cateterismo cardíaco. Primeiro, a apresentação da demanda reprimida atual, indicando o número de pacientes que aguardem a realização dos exames. Segundo, a informação acerca do tempo médio de espera para a realização do procedimento, desde a indicação médica até sua efetivação e execução. Terceiro, do detalhamento da rede de encaminhamento dos pacientes, especificando a unidade de saúde responsáveis pela regularização, b, estabelecimentos públicos ou privados que efetivamente realizam o exame, c, eventual pactuação com outro município ou instituições. Quarto, o quantitativo de exames de cateterismo efetivamente realizado, adquiridos pelo município, discriminados a mês no exercício de 2025. Quinto, o montante total despendido do exercício de 2025 com tais procedimentos com a devida segregação por fonte de recurso próprio estadual ou federal. Sexto, a previsão orçamentária e financeira para o exercício corrente de 2026, indicando a dotação específica, b, estimativa da ampliação ou manutenção da oferta. Sétimo, a remessa integral dos procedimentos licitatórios e ou instrumentos de contratação correlados completos. Para todos os itens acima, requer-se as respostas sejam acompanhadas de justificativa pormenorizada, bem como a documentação comprobatória pertinente, incluindo relatórios técnicos, planilhas, contratos, processos administrativos e demais elementos aptos ao pleno esclarecimento das questões suscitadas. Requerimento dos senhores vereadores Patrícia de Oliveira Barreto, Poliana Caroline Quirino e Claudecir Pascoal. Em discussão, requerimento, com a palavra o vereador Claudecir Pascoal. Senhor presidente, nobres colegas, esse requerimento se faz necessário. Eu mesmo sou muito indagado sobre problemas de saúde, né, em geral. Principalmente, o que mais reclamo hoje em dia é sobre a ressonância magnética, um exame que é um pouco caro, né? Aumentou muito a fila, todos sabem. Mas é uma reclamação já desde o começo da nossa legislatura, desde o começo do ano passado que tem essa reclamação de atraso de exame. E se você vai no médico, pede o exame, já demora para ser atendido pelo médico aí 1 mês, mais ou menos 2 meses, depende da especialidade. Se o exame demorar mais 6 meses, tem que voltar, marcar com o médico de novo, vai demorar mais 2, 3 meses. Então, às vezes, um simples exame, tem gente da nossa população que está levando 6 meses, 8 meses, às vezes até 1 ano, para solucionar o problema. O médico poder dar o diagnóstico mais preciso. Todos aqui já falaram que vários vereadores conseguiram emenda para a saúde, mas não está sendo suficiente, infelizmente. Eu acho que, é claro que tem que aumentar o orçamento da saúde. Eu sei que está difícil, houve cortes, houve gastos, mas a saúde é em primeiro lugar, na minha opinião. Eu tenho até uma foto para mostrar para os senhores no telão. Passa para mim, Gabriel, por favor. Esse é um pedido de ressonância magnética, que eu recebo vários pedidos durante o dia. Não sei se vai dar para ver a data, mas é de agosto do ano passado, agosto de 2025, esse pedido de exame de ressonância. A pessoa está muito ruim, mas 3 meses, 4 meses, fazer 1 ano. E depois que ela conseguir a ressonância ainda, não sabe se quando, né? Ela tem que voltar a marcar o médico de novo. E demora mais 2, 3 meses. Essa vai demorar 1 ano, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, para ter um diagnóstico preciso e ser medicada ou ser encaminhada para cirurgia. Então, peço aí que o prefeito se esforce ao máximo, que invista mais, que se conseguir mais emenda, compre os exames que precisa. É uma necessidade aí que, como eu falei, a saúde é em primeiro lugar, todos precisam, né? Quem não precisa ir no médico, fazer exame. Então, peço voto favorável ao requerimento, é muito bom saber, e depois que vier a resposta, passar para a população de fato o que está acontecendo. Peço voto favorável. Obrigado. Continua em discussão.
Não havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e será encaminhado ao senhor prefeito municipal e também ao secretário municipal de saúde, Nilson Antônio Irene. Indicação. Indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental, que determine, com máxima urgência e prioridade operacional, a adoção das providências necessárias junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, visando a execução do recapeamento asfáltico na Avenida Arthur Balse, especificadamente de frente ao Centro de Referência à Assistência Social, o CRAS, local onde foi anteriormente realizada uma intervenção pela autarquia. Os vereadores Patrícia de Oliveira Barreto e Marcos Rogério Moraes. A indicação dos vereadores Marquinho Moraes e da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto será encaminhada ao seu prefeito municipal e também ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Indicação. Indicamos ao senhor prefeito municipal, na forma regimental, que determine com máxima urgência a intercessão junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, visando a execução do recapeamento asfáltico nas ruas Imigrantes, atrás da empresa Dierberger, em ponto onde recentemente houve intervenção da referida autarquia. Indicação dos vereadores Patrícia de Oliveira Barreto e Marcos Rogério Moraes. Indicação do vereador Marquinhos Moraes e da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto será encaminhada ao seu prefeito municipal e também ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Indicação. Indicamos ao senhor prefeito municipal, na forma regimental, que determine ao departamento competente a adoção das providências necessárias para a supressão de uma árvore comprometida, localizada à rua Joaquim Franco da Silva, na Vila Habitacional, tendo em vista o iminente risco de queda. Indicação dos vereadores Patrícia de Oliveira Barreto e Marcos Rogério Moraes. Indicação do vereador Marquinhos Moraes, vereadora Patrícia de Oliveira Barreto, também será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação. Indicamos ao senhor prefeito municipal, na forma regimental, que determine com a máxima urgência a intervenção do departamento competente para a realização de operação tapa-buracos, à rua Oswaldo Brancalhone, de frente ao número 220, no bairro Sonho Nosso 5. Indicação dos vereadores Patrícia de Oliveira Barreto e Marcos Rogério Moraes. Indicação do vereador Marquinhos Moraes, da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto, será encaminhada ao seu prefeito municipal. Indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental, que interceda junto ao Departamento Municipal de Trânsito, DEMUTRAN, para que proceda a um estudo técnico de viabilidade visando ao restabelecimento do sistema de circulação em mão dupla na rua Isidoro Mori. Indicação da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto. Indicação da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto será encaminhada ao DEMUTRAN e também ao senhor prefeito municipal. Indicação. Indicamos ao senhor prefeito municipal, na forma regimental, que determine ao departamento competente a realização da troca de lâmpadas à rua José de Luca, de frente ao número 216, no bairro Sonho Nosso. Esta indicação é dos vereadores Marcos Rogério Moraes e Patrícia de Oliveira Barreto. Indicação dos vereadores Marquinhos Moraes e da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto será encaminhada ao seu prefeito municipal. Indicação. Indicamos ao senhor prefeito municipal, na forma regimental, que interceda junto ao departamento competente, visando a realização de serviços de limpeza geral e capinação na Praça Augusto Pavani, abrangendo inclusive o playground ali instalado. Uma indicação do vereador Marcos Rogério Moraes e da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto. Indicação também será encaminhada ao seu prefeito municipal. Indicação. Indicamos ao senhor prefeito municipal, na forma regimental, que interceda junto aos departamentos competentes com máxima urgência para que sejam realizados serviços de substituição de lâmpadas da iluminação pública
execução de operação tapa-buracos à rua Antônio Finato. Uma indicação do vereador Marcos Rogério Moraes e da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto. Indicação dos vereadores também será encaminhada ao seu prefeito municipal. Indicação. Indico a fiscalização de postura do município na forma regimental que proceda à fiscalização in loco na rua Margarida Martins da Silva, de frente ao número 186, no Jardim Bem Viver, em razão de reiteradas reclamações de moradores acerca da falta de limpeza, capinação, bem como a ausência da mureta e calçada em aparente desconformidade com a legislação municipal vigente. Uma indicação do vereador Claudecir Pascoal. Indicação do vereador Claudecir Pascoal será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação. Indico ao Demutran, na forma regimental, que promova a melhoria da sinalização viária no entorno da escola SESI, localizada no bairro Sonho Nosso 5, mediante a execução de pintura de solo e implantação e adequação da sinalização vertical com vistas à adequada organização do tráfego e à segurança dos usuários da via. Uma indicação do vereador Alexandre Batista de Oliveira. Indicação do vereador Alexandre Batista de Oliveira será encaminhada ao Demutran e também ao senhor prefeito municipal. Indicação. Indico ao senhor prefeito municipal, na forma regimental, que determine a interlocução estratégica junto ao departamento competente, com vistas à substituição das lâmpadas queimadas na quadra de esportes, localizada à Praça Hermos Bombonato, no Jardim São Caetano. Uma indicação do vereador Alexandre Batista de Oliveira. Indicação do vereador Alexandre Batista de Oliveira será encaminhada ao seu prefeito municipal. Indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental, que determine com a devida prioridade o alinhamento intersetorial, a atuação dos departamentos competentes para a realização de podas de árvores, bem como serviços de limpeza e capinação na rua Olindo Romanini, estendendo-se tais providências à quadra e ao campo sintético situados na vila habitacional. Uma indicação do vereador Cristian Leandro Guimarães. A indicação do vereador Cristian Leandro Guimarães será encaminhada ao seu prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa diretora, ouvindo do outro plenário, moção de apelo ao senhor prefeito Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que interceda junto ao departamento competente, visando a supressão de árvores localizada na rua Laurindo Peia, número 15. Moção de apelo do vereador Claudecir Pascoal. Em discussão, moção de apelo do vereador Claudecir Pascoal. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores e será encaminhada ao seu prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa diretora, ouvido do outro plenário, moção de apelo ao senhor prefeito Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que determine em devida urgência e eficácia administrativa a todos os departamentos de zeladoria do município, em especial aos secretários, diretores e assessores, que adotem postura proativa e permanente no sentido de identificar e executar de ofício os serviços essenciais de manutenção urbana, tais como poda de árvores, operação tapa-buracos, capinação e limpeza de áreas públicas, substituição de lâmpadas e demais demandas correlatadas, passíveis de pronta resolução e independentemente de provocação formal desta idilidade. Uma moção de apelo do vereador Claudecir Pascoal. Em discussão, com a palavra o autor, vereador Claudecir Pascoal. Senhor presidente, nobres colegas, espero que seja atendido nessa moção de apelo ao senhor prefeito, e se for atendido, metade das nossas proposituras aqui vai terminar, vai acabar. A gente pede, reclama toda semana, o ano inteiro. Para mim, é falta de gestão.
esse problema que está tendo na cidade de mato alto, buraco, iluminação, lâmpada apagada. Porque todos sabem aqui que a prefeitura, o prefeito tem vários assessores, 80, 100, nem sei como está a quantidade de assessores lá. É só dividir a cidade, fazer um cronograma. Vou dar exemplo, tapa buraco. Pega 1, 2 assessores, vou subir na Coab hoje. Passa rapidinho com o carro nas ruas lá, veja lá, anota, semana que vem faz. Amanhã eu vou fazer habitacional, os assessores do prefeito. Anota lá, nós aqui não precisava trazer esses problemas. O prefeito já ia ser feito mais rápido, o assessor tem mais ligação com o prefeito. Iluminação, pega lá o técnico que é responsável, corre na cidade, de preferência à noite. Tinha um prefeito que fazia isso, o assessor fazia isso, ele corria à noite, via as lâmpadas apagadas, anotava e mandava trocar. Não precisava a pessoa pedir para o vereador fazer uma propositura, a propositura ir para o técnico subir lá, olha o trabalho que dá, ó, se ele fosse direto. Poda de árvore, eu mesmo sou um dos vereadores que mais pede poda de árvore toda semana, que sou procurado bastante, né, sobre esse assunto. Às vezes eu ligo para o César, o Paiacan, né, que é o responsável da pasta, às vezes atende, às vezes não atende, às vezes tem muito serviço. A gente precisa fazer a propositura, vem para cá, vai para o prefeito vai para o assessor, olha o rolo que dá, às vezes demora 2, 3 meses. Então, o intuito dessa moção é isso daí, é ter gestão, organizar os setores, botar os assessores do prefeito na rua mesmo, trabalhar. Ia ser muito bom para a cidade, ia ter uma cidade limpa, evoluída, em todos os aspectos, todos os setores. Peço o voto favorável. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, moção de apelo de autoria do vereador Claudecir Pascoal e também será encaminhada ao seu prefeito municipal. Moção de apelo. Moção de apelo. Apresento à mesa diretora, ouvido o douto plenário, a presente moção de apelo ao senhor prefeito Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que interceda junto à secretaria competente no sentido de viabilizar a ampliação de oferta de cursos no CVT, Centro de Vocação Tecnológica, especialmente nas áreas de manutenção de ar-condicionado e manutenção de celulares e tablets, dentre outros cursos de curta duração, em foco na rápida capacitação e imediata inserção no mercado de trabalho. Justificativa. A presente proposição ancora-se em uma leitura estratégica e contemporânea das dinâmicas socioeconômicas locais, nas quais a qualificação profissional de curta duração desponta como vetor decisivo de empregabilidade, geração de renda e inclusão produtiva. Em um cenário cada vez mais orientado por competências técnicas específicas e demandas ágeis do mercado, torna-se imperativo que o poder público atue como catalisador de oportunidades. Esse vereador, em diálogo direto com munícipes, notadamente jovens em busca do primeiro emprego ou de recolocação profissional, identificou uma demanda latente e recorrente pela ampliação da grade de cursos ofertados no CVT. Trata-se de um pleito legítimo de evidência, não apenas o interesse pela qualificação, mas também a disposição para o protagonismo econômico. Cursos como manutenção de ar-condicionado e de dispositivos móveis, tipo celulares e tablets, representam nichos de alta demanda e baixa barreira de entrada, com elevado potencial de absorção imediata pelo mercado. Em linguagem da gestão, são iniciativas de alto impacto social, baixo custo relativo e retorno acelerado. É política pública com retorno social positivo. Ademais, a ampliação dessas ofertas alinha-se às diretrizes de desenvolvimento sustentável e inclusão social, promovendo a redução das desigualdades, o fortalecimento da economia local e a valorização do capital humano. Trata-se de investir em gente, o ativo mais estratégico de qualquer município. Portanto, a presente moção de apelo não é apenas uma solicitação, mas um convite à ação inteligente, orientada por dados empíricos
e pelo glamour popular. Expandir o portfólio dos cursos do CVT é uma última análise, transformar a demanda reprimida em oportunidade concreta e oportunidade em desenvolvimento. Diante do exposto, conto com a sensibilidade e o compromisso da administração municipal para o atendimento desta relevante demanda, que certamente refletirá em benefícios diretos e duradouros à população. Sala das Sessões, 30 de março de 2026, moção de apelo do senhor vereador Alexandre Batista de Oliveira. Em discussão, moção do vereador Alexandre Batista de Oliveira. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores e será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Pode. Da Secretaria Municipal de Gestão de Convênios. Barra Bonita, 25 de março de 2026. Senhor presidente, em atendimento à Lei Federal 9.452, de 20 de março de 1997, comunicamos à Colém da Câmara Municipal as liberações de recursos financeiros do governo estadual e federal, conforme indicado abaixo. Valor: 750 mil. Modalidade: convênio processo número 013.0006361/2025-12. Plano de ação climática do Estado de São Paulo. Data do repasse: 20/3/2026. O programa Bairro Paulista Cidades Sustentáveis. Órgão: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Objeto: reforma e revitalização da área para prática de esportes e lazer, bairro denominado Núcleo Habitacional Comendador Orlando Quesini Ometo, com habitação de interesse social, Conjunto Habitacional Barra Bonita, Núcleo Habitacional Comendador Orlando Quesini Ometo. Respeitosamente, José Eduardo Carrara Pereira, encarregado de convênios e obras. Ao excelentíssimo senhor José Jairo Mesquiato, presidente da Câmara. Este ofício fica à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Também agradecer a presença do nosso amigo pastor Alves aqui na sessão. Esgotadas as matérias do expediente, passaremos para o uso da palavra, conforme inscrição, a vereadora Patrícia de Oliveira Barreto. Conforme inscrição, a vereadora Poliana Carolina. Dispensando também, não havendo mais para o uso da palavra no expediente, passaremos para a ordem do dia, constando do seguinte. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 05/2026L, de autoria do vereador Rodrigo Giraldelli Maldonado, que inclui o evento Corrida e Caminhada OAB, por elas, de Barra Bonita, no calendário oficial do município da Estância Turística de Barra Bonita, e dá outras providências. Parecer jurídico. Projeto de lei número 05/2026L. Trata-se de projeto de lei de autoria de membro do Legislativo que inclui no calendário oficial do município da Estância Turística de Barra Bonita o evento denominado Corrida e Caminhada OAB, por elas de Barra Bonita, e dá outras providências. Primeiramente, cumpre observar que o município possui competências para regulamentar a matéria disposta no projeto em pauta, por força do que dispõe o artigo 30 do inciso 1º e 2º, ambos da Constituição da República. Ademais, a matéria em questão não é de competência reservada ao Executivo, uma vez que a Constituição nada dispôs sobre a instituição de reserva em favor do Executivo da iniciativa e de leis que versem sobre celebração da população, sobre determinado evento, como as situações previstas no artigo 61 da Constituição do Estado de São Paulo, constituem exceção à regra da iniciativa geral ou concorrente. A sua interpretação deve sempre ser restritiva, máxime
diante de sua repercussão no postulado básico da independência e da harmonia entre os poderes. Assim sendo, cada ente federativo dispõe de autonomia para fixar determinado período que visa a celebração da população sobre dado evento, só existindo limites quanto à fixação de feriados, por força da legislação federal de regência, o que, entretanto, não ocorre na situação em análise. No caso em exame, verifica-se que o projeto possui caráter fundamentalmente programático, geral e abstrato. Dessa maneira, o projeto não cria ou aumenta a despesa pública, pois nele não há nenhuma previsão nesse sentido. E, ademais, não obriga o poder público à prática de qualquer ato no período instituído. Ante todo o exposto, entendo que o projeto está dentro dos limites legais e constitucionais. Sem embargo e entendimento contrário é o parecer. Barra Bonita, 16 de março de 2026, o consultor jurídico Vitor Antônio Pestana. Comissão Constituição, Justiça e Redação. Prazo: projeto de lei número 05/2026-L. Interessado: vereador Rodrigo Giraldelli Maldonado. Assunto: inclui o evento Corrida e Caminhada OAB por Elas de Barra Bonita, no calendário oficial do município da Estância Turística de Barra Bonita e da outras providências. Parecer: o presente projeto pretende obter desta Casa Legislativa a autorização necessária. Esta comissão nada tem a opor, optando pela sua apreciação e votação pelo plenário. O presidente da comissão, Luiz Aparecido Fregolente, relator Claudecir Pascoal, o membro Alexandre Batista de Oliveira. Comissão Finanças, Orçamento e Contabilidade. Prazo: projeto de lei 05/2026-L. Interessado: vereador Rodrigo Giraldelli Maldonado. O assunto: inclui o evento Corrida e Caminhada OAB por Elas de Barra Bonita, no calendário oficial do município da Estância Turística de Barra Bonita e da outras providências. Parecer: nessa comissão não tem nada a opor quanto à sua tramitação normal e considerações dos dignos pares desta atividade. Presidente: Álvaro José Val Girioli. Relatora: Cássia Bispo de Almeida. Membro: Marcos Rogério Moraes. Em discussão, projeto de lei número 05/2026-L. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, em primeira discussão e votação, projeto de lei número 05/2026-L. Esgotadas as matérias da ordem do dia, passaremos para explicação pessoal, conforme inscrição, vereador Claudecir Pascoal. Senhor presidente, nobres colegas, eu quero usar esse tempo para fazer alguns agradecimentos. Alguns meses atrás, este vereador fez uma moção de apelo ao comando da Polícia Militar de Barra Bonita, sobre algumas pessoas que ficavam na Capela Santo Expedito e na Praça do Skate, fazendo algazarra, usando entorpecentes, dando trabalho ali para toda a vizinhança. Essa moção foi recebida pelo comandante. Quero agradecer ao senhor André Antunes, comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar, porque eles foram fazer algumas diligências. Quero até ler uma parte do ofício. A Polícia Militar realizou diversas ações de polícia no local, desde policiamento preventivo até prisões em flagrante. Prenderam uma pessoa lá que estava com débito com a Justiça. No início do mês de fevereiro, e foi realizado operações na Praça do Skate, tendo como resultado a apreensão de uma adolescente que praticava ato infracional, análogo a tráfico de drogas, né? A Praça do Skate é
Paulo Bigliassi, da Papa João Paulo II, ali com a padaria Pão de Mel. E eles realizaram a prisão do indivíduo que estava foragido da justiça, esse primeiro que eu falei. Esse foi preso no terreno da Capela Santo Expedito, que ficava ali, dando trabalho pessoal. Bom, enfim, melhorou bem ali, a vizinhança agradece também a polícia, foram na farmácia lá falar que melhorou bastante, depois que a polícia intensificou o policiamento, foi prendida essa pessoa aí, melhorou bem o local ali da Santo Expedito e da Praça de Skate. Eu quero agradecer o César também, Paiacan, que eu acabei de falar dele, que ele fez um pedido numa árvore na Avelino Volpato, que estava pegando nos fios ali, estava perigoso, tinha acionado a CPFL falou que era pequena, que não dava para ir, bem, enfim, ele foi lá e fez o serviço muito rápido. Quero agradecer o César, assessor do prefeito. Eu quero fazer um pedido também a todos os setores do prefeito, que seja responsável, na rua Dorival Antônio Bergamo, com a Mário Andrioli no Sonho Nosso 2, na descida do supermercado Avanda, está tendo uma obra grande ali, de infraestrutura, está trocando, aumentando acho que as galerias de águas pluviais, mas está uma terra danada lá. Já faz uma semana, 10 dias, na sexta-feira me procuraram na farmácia pedindo um caminhão-pipa ir lá lavar. Eu entrei em contato com o pessoal do SAI, falaram que ia prontamente, mas não foram. Passaram o fim de semana no meio da terra lá, está ainda até hoje lá. Liguei hoje cedo para o Tuxinho, falou que ia mandar, que ia ver também, mas também não foi, até tardezinha, eu moro lá próximo. Eu desci a rua lá, olhei lá, tá insuportável lá. Era necessário a obra, né, mas precisava de mais agilidade, principalmente na parte da limpeza. Então, peço a todos os setores que for responsável, ou SAI, ou setor de obras, que mandem amanhã cedinho o caminhão-pipa e lava as ruas lá. Ah, mas não pode mexer lá em cima, lava a parte de baixo. Então era isso, obrigado. Conforme a inscrição, o vereador Luiz Fregolento. Senhor presidente, demais colegas, público presente da Escola Ricieri, internautas, quero hoje só fazer um agradecimento. Esse ofício que foi lido há pouco aqui, de R$750 mil, são recursos que foi destinado para obra lá na área de prática de esporte e lazer do CDHU, e orgulhosamente posso dizer que foi um pedido feito para a deputada Dani Alonso e para o capitão Augusto, que nos destinou esse dinheiro, e eu não dei a informação antes porque eu estava esperando o recurso creditar na conta, e realmente foi creditado dia 20, por isso que eu só estou comunicando hoje. E como o assunto foi saúde, aproveitar e dizer também que da Dani Alonso e do capitão Augusto, obtivemos R$1 milhão, sendo 600 mil só nesse começo de ano. Eu não trouxe comunicado, mas é dinheiro já liberado também. Foi 1 milhão ao todo, incluindo o ano passado, mas nesse ano, só nesse ano foram 600 mil da Dani Alonso e do capitão Augusto. Dinheiro muito importante para a área de saúde do nosso município. Era só isso. Boa noite. Conforme a inscrição, o vereador Val Girioli. Senhor presidente, meus colegas, eu queria aproveitar também a oportunidade e fazer alguns agradecimentos aqui. Eu gostaria que colocasse no telão. Estive juntamente com o vice-governador de São Paulo, na última quinta-feira, onde fui pessoalmente levá-lo um agradecimento ao esforço dele, né, pela abertura do Poupa Tempo aqui em Barra Bonita. Poupa Tempo que veio ajudar toda a nossa comunidade, né, comunidade que reclamava de tanto, né, não tinha como fazer o documento, tinha que ir para Jaú, tinha que ir lá para São Manuel, tinha que ir para Bauru, talvez em Garaçu, algumas coisas. E hoje nós temos a casa montada aqui. Foram 3 anos de briga, desde quando o Zequinha fez o prédio, depois ladrões entraram lá, roubaram toda a fiação que tinha dentro do Poupa Tempo, aí para reconstruir de novo,
o governo não liberava a licitação para poder fazer o prédio e acabou dando certo. E uma das figuras importantes dessa liberação foi o vice-governador, né? Estive com ele, fiquei mais de 1 hora dentro do palácio conversando com ele, falei vários assuntos com ele, inclusive protocolei um ofício sábado agora na assessoria dele, pedindo R$400 mil para a gente fazer banheiros públicos na área turística de Barra Bonita, que falta banheiros na área pública, né? Ele disse, manda para mim, Val, que eu vou passar para o departamento de turismo e quem sabe a gente consegue, né, viabilizar esse valor para poder fazer. Então eu queria agradecer novamente ele, tá? E juntamente com ele, não apareceu na foto, mas apareceu lá o deputado Ortiz, que é um deputado que eu aprendi também a gostar, que deu e vai estar chegando para a cidade aí mais um veículo, né, onde vai ceder para o asilo do Bombonato, para transportar os cadeirantes, né? Hoje é difícil você pegar um cadeirante e colocar numa perua, num carro normal, para levar num banco, no hospital, que seja. Eu já tinha arrumado um carro para o asilo São Vicente de Paulo, e agora arrumamos um carro que está para chegar a verba para o asilo do Bombonato. E também agradecer, senhor presidente. Teve um episódio na minha casa ontem, né, minha esposa ela foi picada por um escorpião. Por mais que você limpe a casa, por mais que tome os cuidados que tome por tudo que a gente faz, né? O escorpião acabou picando a minha esposa. E, emergencialmente, nós corremos até o hospital Maternidade São José e fui muito bem atendido. A família foi muito bem atendida, tá? Foi atendido, os médicos foram rápidos, os enfermeiros foram rápidos, o atendimento foi rápido. Então, eu quero agradecer. Quando é para criticar o hospital, eu já vim diversas vezes aqui, critiquei por vários outros fatos. Mas pelo atendimento que eu senti ontem, não foi preferencial, não. Foi porque emergencial realmente, né? Foi muito bem atendido, tá? Graças a Deus está fora de perigo, mas é realmente uma coisa terrível o que aconteceu. Por mais que você limpe tua casa, isso eu aviso toda a Barra Bonita, por mais que você tome cuidado, o bicho aparece. E quando aparece, pica, realmente a dor é terrível, porque eu senti, estou com cara de sono, fiquei sem dormir por causa dela a noite inteira. Então, quero agradecer mais uma vez ao hospital. É só, senhor presidente. Conforme a inscrição, vereadora Poliana Carolina Quirino. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, ao público novamente. Bom, presidente, na semana passada eu fui citada aqui, e como eu não tive direito de resposta, na minha explicação pessoal, vou usar para responder o vereador Luiz Fregolente, que disse que eu estava mentindo, pedindo números mágicos, que eu tenho fala bonita, quando eu questiono uniformes, inclusive os uniformes de vocês, que eu quero saber quantidade e valor, né? Então, lembrando que esse é o vereador que é o primeiro que foge quando eu falo de transparência nessa casa. Mas, quando eu trago números para casa, eu trago isso aqui, seu Luiz. Eu não tenho números fantasiosos, nem mágicos. Isso aqui é dados, é documento, que está no portal da transparência. Que eu não sei se o senhor lê, se o senhor entra no portal da transparência. Entendo que o senhor deve ficar muito no grupo do WhatsApp, vendo desinformação, faz parte, eu entendo o senhor, mas aqui dentro o assunto é sério. E eu não vou aceitar o senhor tentar barrar o meu trabalho dessa forma. O senhor pode subir aqui, o senhor traga informação, traga dados, bota no telão, Gabriel, fazendo um favor. Porque nem eu, que sou autora do requerimento, consegui ler. Eu não consegui ler, e aí estava dizendo assim, né, que o item 2 realmente não estava finalizado, que é a compra de 2022, e que o item de 2024, eles não conseguiram me mandar as cópias em CD-ROM, porque é muito documento. Pediram, pasmem, pela primeira vez na vida eu vi isso aqui na Câmara, mandaram eu marcar um horário na prefeitura para receber as informações de 24, que são as informações que eu pedi. Então, os números que o senhor tirou, eu não sei de onde que o senhor conseguiu ler. Dá uma olhada, vocês conseguem ler alguma coisa aí? Quantidade, porque eu sou autora do requerimento, eu estou debruçada nisso faz 2 semanas, e eu ainda não consegui finalizar, porque são muitas informações, mas o vereador sempre vem aqui para descredibilizar o meu trabalho e me desmoralizar, dizendo que eu tenho números fantasiosos, que eu viajo, que eu isso, que eu aquilo.
Bom, falando sobre campanha partidária, eu não estou tão preocupada com a minha candidatura, se eu vou sair ou não, como o senhor. Eu nunca falei isso aqui na tribuna e também não vou falar. O senhor pode ficar tranquilo que eu tenho redes e canais. Se eu decidir ser pré-candidato a alguma coisa, eu vou comunicar. O senhor não precisa preocupar com isso. O senhor devia se preocupar com isso aqui. Isso aqui, gente, é um folheto que quem devia estar nesse folheto é o Rodrigo Foguete, o Carira e o Val Girioli, que foram eleitos pelo PL. Isso aqui, seu Luiz, se chama infidelidade partidária. O senhor divulga recursos que não foi o senhor que trouxe. Esses recursos já existiam. Não foi nada novo. O senhor não conquistou nada. O senhor não conquistou nada com o partido do senhor, com o PSD. Então, isso aqui é infidelidade partidária, isso é propaganda enganosa, isso é politicagem. Porque o que eu anuncio aqui, eu trago, é novo, não existia. É novo. Então, sim, de fato, é investimento para Barra Bonita. O que o senhor faz é politicagem. Tá bom? Então, assim, quero deixar muito claro para o senhor que a resposta, se o senhor quiser me ajudar a ler todo esse bolo de documento, eu vou agradecer muito, porque tem muito documento para ser estudado. E devolvo mais uma para o senhor. A fiscalização, ela vai lá para o prefeito, não é para o senhor. Se tiver alguma coisa errada, o prefeito é Manuel Fabiano Ferreira Filho. O senhor não é o prefeito, o senhor é vereador. Tá bom? Então, aqui, todos temos o mesmo dever, fiscalizar. Respeito o trabalho do senhor como administrador da prefeitura, mas não venha atrapalhar o meu e querer falar sem ter direito de resposta. É só isso, senhor presidente. Muito obrigada. Antes de encerrarmos a sessão, eu queria só fazer um comentário da situação. Desculpa, Kiko. Não, vem. Com a palavra. Verdade? Tá legal, desculpa mesmo. Senhor Luiz, não, hoje encerrou. Eu queria dizer, né, a todos os presentes aqui, nós vereadores, a situação do nosso país. A gente vê aqui a Câmara Municipal brigando por educação, brigando por saúde, falta de remédio, falta de exames, né? E a gente vê o Congresso, nós vê a Câmara dos Deputados, nós vê o nosso STF barrando as investigações na questão dos aposentados, aquela roubalheira que está lá em cima, e você vê todos aqueles deputados, senador de esquerda, vibrando, pulando, dando risada, os vereadores abraçando, até chegando a se beijar, porque está barrando uma investigação de roubo do INSS, para barrar lá o filho do Lula, o irmão do Lula e companhia limitada. Pode dar risada bastante, que o Brasil inteiro está dando risada por isso. Então, isso aí entristece a gente, entendeu? E a gente tem que ficar bastante atento a tudo isso, porque não é justo, né? Eu tenho pessoas da minha família que estão sendo lesadas com a questão de aposentadoria, essa roubalheira, que foi barrada a investigação por 100%, 90% do pessoal da esquerda, lá, tanto o senador como os deputados. Então a gente aproveita o momento para transmitir isso. Quem sabe quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo pela internet, o pessoal que está aqui hoje, os alunos da escola Reciere, né? Mas a gente fica triste por isso. A gente vê aí as pessoas enfrentando fila, não tendo um dinheiro para comprar um remédio e o dinheiro indo pelo ralo. E mais uma vez a esquerda tapando o sol com a peneira, né? Então, a gente fica triste por isso. A gente briga e lá em cima, numa canetada só, o sonho aqui das pessoas mais carentes fica em vão, né? Mas agradecer mais uma vez a presença da professora Tânia, dos alunos, né? Essa casa está aberta para qualquer momento que vocês precisarem aqui dos vereadores, estão à disposição, tá ok? Encerrada as matérias do ordem do dia, nada mais a tratar, marco a próxima sessão para a próxima segunda-feira no horário regimental.